Primeiro, vamos de um modo mais geral, quanto a esse que ouvimos há pouco aqui na turma do bate-bola. O Paulo Pessolano falou com exclusividade com Samuel Venâncio e com Guilherme Pio aqui na turma do bate-bola. Como você encara a chegada dele? Qual a impressão que te passa quanto a essa escolha? Que se alguém tivesse que colocar na lista de prováveis técnicos para o início do ano, ninguém sopraria esse nome. Mas aí não tem nada a ver com qualidade. Como você analisa a chegada do Pessolano ao Cruzeiro, Edu? Cirilo, eu estou observando um movimento do Cruzeiro no mercado buscando um perfil, um estilo de trabalho para o futebol do clube. E aí, quando eu falo isso, me referindo ao anúncio do diretor de futebol e do treinador. Tanto do Pedro Martins quanto do Paulo Pessolano, que são diretor e treinador com perfis parecidos. Não tem grandes trabalhos em clubes gigantes, mas tem ótimos trabalhos em clubes médios e menores, num perfil de mesclar revelação com a entrega já imediata, né, com o desempenho que a gente fala. E eu acho que é isso que o Cruzeiro busca para o seu 2022. O trabalho com jovens atletas, buscar no mercado jovens atletas, e para isso traz um diretor que sabe fazer isso muito bem, tem uma experiência num clube que funciona como empresa sem ser empresa, que é o Atlético Paranaense, e numa SAF, que é a Ferroviária, que ajudou o Pedro Martins a montar a Ferroviária como SAF. E o Pessolano, um treinador que tem um estilo de jogo que o torcedor do Cruzeiro se identifica, que é ter posse de bola, ser mais agressivo, ficar mais com a bola, enfim. E um histórico de trabalho com jovens jogadores, mas que no Cruzeiro precisa entregar também o resultado, porque o Cruzeiro é um clube gigante e necessita do acesso. Então, me anima o Cruzeiro ir ao mercado buscando um perfil e unindo este perfil ao seu diretor de futebol e ao seu treinador no primeiro momento. Ô, Simões, dentro disso que o Edu tá falando, eu faço dois links, então. Primeiro, na própria fala do Pessolano, dizendo de jogar um bom futebol. E foi a frase que ele disse, uma das frases que ele disse há pouco ao Samuel Venâncio e ao Guilherme Pio. Vai um pouco dentro disso que o Edu tá falando de perfil. E eu vou voltar no começo da turma do bate-bola, quando o Wellington Campos fez e trouxe uma matéria importante quanto ao curso que os técnicos brasileiros estão fazendo da licença Pro na CBF Academy. Uma licença que é fundamental para que os caras continuem trabalhando e inclusive em qualquer lugar do planeta. Mas nas entrevistas, na entrevista trazida pelo Wellington, o Ramon Menezes meio que mostrou um incômodo quanto à presença de técnicos estrangeiros por aqui. Pensei que tínhamos superado essa discussão, pelo visto não superamos até hoje. Mas perfil e busca por técnicos fora daqui. É esse o link que eu quero fazer. Porque a gente tem os três principais times aí que estão lutando pelas primeiras posições nacionalmente, buscando técnicos na Europa. O Cruzeiro, que está precisando se reinventar, está buscando técnico no exterior também. Talvez porque não tem encontrado um perfil parecido por aqui. Alguns recados vão sendo dados em meio a isso, Simões. Sim, exatamente. O Internacional também, de Porto Alegre. Com o Cacique Medina. Mas há um bom tempo ele já aposta em treinadores. Antes era o Diego Aguirre, teve o Cudê. Há um bom tempo, então, o Internacional... Teve o treinador do Independente Del Valle. Entre o Cudê e o Ramires, teve o... Miguel Ramires, pois é. E ele teve o Abel Braga, né? Que pegou, acho que, depois do Cudê. Mas, de toda forma, o Cirilo, isso é uma tendência, porque eu dizia ontem no Bastidores com o João Vitor, a gente chegou a viver momentos no futebol brasileiro, principalmente ali anos 80, até anos 90, a gente tinha grandes gerações de treinadores. A gente pega nos anos 80, Rubens Minelli, o Enio Andrade, os técnicos eram cobiçados, né? Aí a gente pega os anos 90, a gente pega ali o próprio Carlos Alberto Parreira, que tinha vencido com a seleção brasileira, o Luiz Felipe Scolari, fez grandes trabalhos no Grêmio e no Palmeiras, o Vanderlei Luxemburgo, os técnicos, eles eram assim, o Tele Santana, né? Início dos anos 90 no São Paulo, anos 80 também, o Tele, treinador, seleção, Atlético, Carlos Flamengo. Alberto Silva. Carlos Alberto Silva, exatamente. A gente tinha gerações, né? Rubens Minelli nos anos 70, 80. A gente tinha gerações de treinadores que eram objeto do desejo dos torcedores. Hoje, os clubes ficam sem treinador, aí se especula um nome, existe mais rejeição do que aprovação pelo torcedor nas redes sociais. Então, é um processo que o futebol brasileiro precisa reverter com urgência.
com urgência. Porque, te digo, a tendência é o mercado estar cada vez mais aberto aos estrangeiros e a gente não pode negar isso. A gente vê Copa Libertadores, né, o Panzi, e a gente vê um jogo muito mais bem jogado. E às vezes times pequenos de Equador, de Colômbia, de Chile. Até com menos recurso técnico que temos aqui, né? Sim, da Argentina. A gente percebe, né, uma entrega técnica e tática muito maior do que de alguns gigantes do futebol brasileiro e nós vivemos sendo surpreendidos. É que Atlético, Palmeiras, Flamengo, eles estão no nível agora que está muito além do que se espera. Mas as chamadas zebras são comuns na Libertadores, né? Não fossem esses times sul-americanos, sem ser os brasileiros, essa organização técnica e tática, e muito em função dos treinadores, o desnivelamento das Libertadores seria muito maior, por conta do investimento dos times aqui no Brasil. E a gente, em vários momentos, assiste a jogos bem equilibrados entre equipes da Argentina, Equador, Colômbia contra brasileiros, muito pelo trabalho dos treinadores dessas equipes. E eu acho que é um caminho que vem sendo feito, eu acho que tem se buscado esse caminho de preparação, de curso, de estudo. Os grandes técnicos brasileiros, por exemplo, estão começando. Primeiro dia 8 de 2022, está todo mundo lá nesse momento que é importante também de preparação, de buscar esse curso, até para poder trabalhar em outros lugares também. Mas o recado é passado. E aí eu acho que a dificuldade de trabalho do processo de reinserção dos técnicos brasileiros é longo, é duradouro. Pegue o mercado internacional, as grandes equipes, né? Continuamos com quase nenhum grande nome em uma grande equipe por aí, né? Agora, o Cirilo, dentro dessa nova gestão do Cruzeiro, com o Ronaldo, com o Paulo André, que participa também disso tudo, agora com o Pedro Martins, eu estou muito curioso para saber como vai ser a continuidade. Eu gosto dessas escolhas, são apostas, a gente precisa deixar isso claro. Ninguém aqui é profundo conhecedor do Pessolano, nem do Pedro Martins. Sem dúvida. Eu passei a tarde assistindo algumas entrevistas do Pedro Martins, me inteirando. Já recomendo um podcast do Futuri também, com o Pedro Martins. E já havia também me inteirado a respeito do Pessolano, modelo de jogo, ideias. São duas apostas, ponto. Mas me agrada o Cruzeiro sair do normal. Passou 2 anos, eu quero um técnico que conheça a Série B. Não deu certo. Aí eu quero agora um técnico experiente. Não deu certo. Agora eu quero um técnico de novo que foi bem em Série B em determinadas equipes. Não deu certo. Voltei com um técnico experiente. Não deu certo. E dentro do técnico que conhece a Série B e do técnico experiente, tinham 400 perfis de jogo, né? Um jogava ofensivo, outro jogava defensivo, um gostava de 3 volantes, o outro não gostava. Mas aí o grande desafio dentro do perfil de jogo, e o Panzi já disse no Rádio Esportes hoje, né? O Pessolano gosta de posse de bola, Sim. Gosta de marcação alta, um futebol ofensivo. Só que isso exige qualidade, né, Panzi? Não é qualquer time, qualquer jogador que consegue executar isso. Mas dentro de algumas falas do próprio Pessolano, em alguns programas de entrevista com ele que eu assisti, ele fala da adaptação dele em relação ao elenco que tem em mãos. Só que ele chega para participar da montagem desse elenco do Cruzeiro. A gente está vendo algumas negativas daquelas contratações que foram feitas anteriormente ao Ronaldo. Outras seguem, como o Edu, que chegou hoje. Até falei mais cedo do João Paulo, que é um jogador que me agrada. Mas é importante que ele participe, juntamente com o Pedro Martins, da montagem desse elenco, para que o elenco também tenha um pouco da característica do treinador que chega para treinar o clube. Agora, Cirilo, eu falei que é aposta e eu fico curioso para saber como vai ser a continuidade. Se demorar a engrenar, se o Cruzeiro tiver problemas nos primeiros meses, a gestão vai ser mais do mesmo? Simplesmente vai trocar ou não? A gente está vendo uma nova era no Cruzeiro de eu estou trazendo o Pessolano e o Pedro Martins e eu vou com eles nessa temporada, independentemente do início. Eu fico curioso e tomara que o Cruzeiro esteja apostando numa ideia e num modelo, não apenas em resultado. Espero de verdade que sim. É necessário para o futuro do Cruzeiro, sem dúvida alguma. E não só para o futuro do Cruzeiro, né? Futebol brasileiro. Muitas vezes técnicos foram tirados aí de projetos vitoriosos em outros lugares, foram trazidos para cá, com 2, 3 meses e uma derrota em um clássico, o negócio já é jogado fora.